Boa tarde, presidente, aos que estão presentes, as pessoas que nos acompanham também pelas redes sociais, o meu boa tarde. Então, assim, presidente, devido a ontem alguns assuntos pendentes na casa, a gente resolveu já vir hoje para não deixar esfriar o assunto, né, presidente? Então, assim, primeiramente, eu queria dizer a todos que temos mais de 500 famílias beneficiadas já, Douglas, em 2 anos de trabalho na Secretaria. Um trabalho incansável, mas que está dando muitos frutos. Só que, Douglas, enquanto temos essas 500 famílias beneficiadas, Mauro, temos mais 620 famílias que estão com os cadastros prontos e estão aguardando. E iniciamos novamente também os cadastros. Queria começar, primeiramente, não tive oportunidade ontem, presidente, de assistir a sessão, mas hoje consegui ver o vídeo, né? E queria responder a cada um dos vereadores que ontem argumentaram certas coisas que vêm acontecendo. Esse nosso pedido de espaço hoje aqui não é para vir dar explicações, mas sim para trazer as informações corretas sobre o que foi levantado ontem aqui nesta casa. Sobre o que o vereador Oswaldo levantou ontem ali, não pude ver muito bem o vídeo, Oswaldo, mas pelo que eu pude constatar, o senhor mencionou a informação das famílias beneficiadas se passam pelo processo da assistência social. Eu queria te responder, Oswaldo, que nós temos uma lista complexa até para as famílias providenciarem a documentação, que até depois não vou citar aqui, porque é uma série de documentos, Oswaldo. Quando as famílias vão buscar os cadastros, a gente passa essa relação de documentos, que contém até certidões negativas de bens, de débitos, o CAD único, que é o nosso cadastro nacional, cartão NINS, cartão SUS, carteira de trabalho, certidão dos filhos, certidão de casamento, atestado CID em caso de doenças, os 3 últimos comprovantes de renda, recibos de benefício. Em caso de construção no terreno de terceiros, Oswaldo, a gente pede até uma autorização para a construção no imóvel, para deixar que as famílias lá amparadas, né? Então, depois eu quero te passar aqui a relação e dizer, Oswaldo, que após toda essa documentação, quando as famílias levam, aí sim, você mencionou que a partir de agora a Secretaria iria disponibilizar assistente social para realizar as visitas. Nós, desde os primeiros dias, Oswaldo, assistente social, depois do cadastro completo, ela vai visitar as famílias. Ela vai visitar e faz o parecer, elegendo se é uma prioridade ou não. Então, isso que tu mencionaste ontem, a gente já faz, desde o primeiro dia de trabalho, a gente já faz esse trabalho. O senhor também ontem citou aqui que tem inúmeras moradias alugadas. Não temos inúmeras moradias alugadas, não, Oswaldo. Isso aí o senhor, acho que se sobrevaleceu e é uma mentira. Hoje nós temos apenas um caso isolado, vereador Oswaldo, já que estamos tentando buscar as devidas providências, mas, infelizmente, temos um caso. Apenas um caso, não são inúmeros. Tá? Até trouxe alguns documentos aqui, já vou direto nesse ponto, Oswaldo. Eu fiz um vídeo alguns meses atrás, presidente, justamente para pedir que qualquer pessoa que tivesse qualquer denúncia ou soubesse qualquer irregularidade, que nos avisassem. Nós não temos como diariamente, vereador Moacir, acompanhar essas famílias e saber se elas estão fazendo algum tipo de irregularidade.
E depois desse vídeo, justamente, presidente, esse caso que acho que deve ser esse que o vereador Oswaldo menciona ontem, dessa mãe que até estava com uma criança no colo, justamente estava com uma criança no colo. A única prova que ela nos apresentou até hoje, presidente, é esse contrato de locação, que, no meu ver, lá na secretaria, não sei se o senhor pode até concordar ou discordar de mim, não tem valor nenhum. Eu estou passando aí para o senhor dar uma olhada. Só, depois eu recoloco o seu tempo, alguns segundinhos a mais. Essa documentação o senhor vai deixar na casa para que a gente possa ter elas, ou a gente pode fazer uma cópia? Temos disponível na secretaria. Se o senhor achar conveniente e precisar, está à disposição. Ok. Tá, vereador Oswaldo. Então, assim, queria muito que o senhor, quando tivesse qualquer dúvida, o senhor e qualquer outro dos vereadores, buscasse a secretaria e buscar as informações corretas. Porque até é sempre bom a gente tentar ouvir os dois lados. Porque muitas e muitas vezes as informações passadas aqui ou em outros lugares não condiz com a verdade. Para finalizar, vereador Oswaldo, esse casal que, segundo essa moça nos denunciou, lá no mês de outubro do ano passado, esteve até a secretaria, e como o casal estava desempregado, eles conseguiram arrumar um emprego num pomar a 20 quilômetros do município. Só que para eles conseguirem ir trabalhar lá, eles teriam que morar lá no pomar. Aí eles foram na secretaria e pediram o que seria feito. Eu mencionei com eles até no momento que a única coisa que eles não poderiam deixar a casa era sozinhos, Oswaldo. Porque você sabe perfeitamente como a nossa demanda de moradia é muito grande. Daqui a pouco, se eles deixassem essa casa sozinha, alguma outra família acabaria invadindo. O que eu aconselhei para essa família, Oswaldo, seria para que procurasse alguém de sua confiança para deixar cuidando nessa casa. E segundo o que a família me relatou e relatou na secretaria, eles arrumaram essa pessoa e deixaram morando lá. Segundo eles, até pelo pagamento de água e luz, e quando eles voltaram agora, infelizmente a luz também tinha sido cortada. Com relação à situação ali do meu grande amigo aí, Marcos, vereador Marcos, que ontem também trouxe aí para conhecimento, situação lá do nosso grande e saudoso finado amigo Adelque. O Adelque, a gente atendeu o pedido exclusivamente teu, Marcos, e juntamos também toda a documentação e levamos assistência social e, lamentavelmente, o Adelque veio a falecer. Nós tínhamos, Marcos, uma autorização para a construção no terreno da senhora Daiane, que era a cuidadora lá do nosso amigo Adelque. E o que aconteceu? Quando o Adelque faleceu, Marcos, aconteceu alguns desentendimentos entre os pais do seu Adelque, lá o seu Podalírio e a dona Margarida, e eles decidiram não ficar mais morando lá. Alugaram uma casa em outro bairro e acabaram se mudando. A gente entrou em contato com a dona Daiane se disponibilizou já na hora que nós poderíamos desmanchar a casa e destinar para outra família. Passando alguns dias, a própria Daiane levou uma família na secretaria, Marcos. Era uma mãe chefe de família com 4 filhos, que estava com uma ordem de despejo, moradora ali do quilômetro 4, vizinha da Daiane, que já possuía cadastro na secretaria. A Daiane nos relatou que o que ela queria?
ela queria ver se existia alguma possibilidade, Aldo, de nós deixarmos aquela família morando na casa, justamente porque já tinha o cadastro e nós, uma hora ou outra, teríamos que providenciar uma moradia para elas, Aldo. O que eu fiz na secretaria? A gente reuniu o conselho, nós temos um conselho municipal de habitação, vereadores. Para quem não tem conhecimento, nós temos 10 membros, o vereador Aldo esteve lá, passou para lá. O nosso conselho hoje é muito atuante, doutor Joaquim. Em todas essas decisões que não cabem a nós resolver sozinha, nós reunimos o conselho e pedimos um parecer para o conselho. Em todas as decisões. E o conselho achou por bem, por unanimidade, que nós deveríamos destinar essa casa, Aldo, para essa mãe chefe de família e para os seus 4 filhos. Então, fizemos tudo legalmente. A senhora Daiane nos assinou um documento que, enquanto esta família estiver morando na casa, ela não cobrará aluguel, não cobrará nenhuma taxa, não cobrará nem água nem luz, Moacir, porque é uma família muito carente e muito humilde. E quando esta família não morar mais lá, a secretaria irá desmanchar a casa e irá aproveitar o que conseguir aproveitar. Também queria, aqui hoje, com relação à declaração, eu pessoalmente acho que a vereadora Rita, uma declaração muito infeliz ontem, vereadora, quando a senhora mencionou que as casas da habitação são ridículas. A senhora usou o termo ridículas. Vereadora, posteriormente, a senhora, por favor, daí se manifesta. Acho que deve ter no vídeo, e a senhora, se quiser assistir novamente, a senhora usou e não usou uma vez, usou 2 ou 3 vezes esse termo. Eu acho que assim, vereadora, as mais de 100 famílias que a gente fez a casa e atendeu, nós temos mais de 100 casas prontas e entregues. Pode ser que seja ridículas, como a senhora mencionou, mas hoje, vereadora, para a senhora ter uma ideia, o orçamento da secretaria para este ano está estimado em R$200 mil. A senhora sabe quanto que a gente conseguiria fazer, como a senhora mencionou ontem, se a gente fosse fazer essas casas, Aldo, de alvenaria? Doutor Joaquim, nós iríamos conseguir fazer 2 ou 3 casas de alvenaria. Aí você acha assim melhor a gente beneficiar com essas casas ridículas 100 famílias ou menos de 10 famílias? Então, assim, a gente tenta fazer o máximo possível. Os projetos do governo federal, vereadora Rita, não tem nenhum em andamento no momento. Como a senhora mencionou que, claro que seria muito bom se as casas fossem feitas de alvenaria, dessem todas as condições para as famílias, mas hoje o município não tem condições nenhuma. Todo mundo sabe o orçamento, Moacir, que nós temos lá, os vereadores que acompanham a secretaria, que vão buscar informações, sabem o orçamento escassez que a gente tem. Aí assim, eu pensando comigo, poxa, estou fazendo um grande trabalho, estamos tentando ajudar o máximo de famílias possíveis, aí a senhora me vem com essa. Então, Alemão, desculpa só te interromper, eu vou lhe dar mais 5 minutos também aí para, já que tem bastantes assuntos também, depois os vereadores, se assim concordarem, vou dar mais 5 minutos para que tu termine os seus esclarecimentos, tá certo? Ok, presidente. Infelizmente o espaço teria que ser maior, presidente, porque temos muitos casos para relatar e muitos documentos. Fica a encargo dos colegas. Eu, como presidente, dando 5 minutos, se os colegas assim acharem, posso destinar mais um tempo ao convidado aqui da Tribuna Livre. Os colegas, 5, 10... Eu acho que, desculpa, presidente, para aproveitar já o momento, e eu acho que tem muitas dúvidas e está se falando muito da habitação, mais 10 minutos para esclarecer todos os fatos. 5 minutos, presidente, depois se respondem as perguntas. Duas propostas, 5 ou 10 minutos. 5 minutos, quem é a favor de 5 minutos? Quem é a favor de 5 minutos, levante a mão, por favor. Então, fica...
É que assim, Fica mais 10 vereador minutos. Marcos. 10 minutos, Alemão, e aí você encerra e a gente faz 10 as perguntas. minutos, senhor Ok. presidente. Tá ok. Vou tentar passar então o mais rápido possível. Também respondendo também a colocação da vereadora Selmari ontem, que afirmou aqui nesta casa que as pessoas vão até a secretaria e não conseguem realizar o cadastro. Nesse ano, vereadora, nós iniciamos o cadastro no dia 2 de janeiro. Iremos estendê-lo até o dia 30 de abril. Em um mês e pouco de cadastro, nós já temos mais de 100 famílias que foram se cadastrar. A gente tem, todos os anos, a gente abre os cadastros e deixa lá 3, 4 meses para as pessoas irem se cadastrar. Então, as pessoas, a gente é amplamente divulgado, as famílias vão e realizam os cadastros. Hoje, vereadora Selmari, para a senhora analisar, nós temos em torno, trouxe aqui, de 650 famílias cadastradas. Cadastradas e aguardando. Em relação ao comentário do nosso vereador André ontem também. André, tu sabe perfeitamente que atendemos vários pedidos teus, sim. Ontem você falou aqui que a secretaria não atendeu os seus pedidos, não atendia. Nós atendemos muitos pedidos teus, André. Enquanto, assim, acho revoltante da tua parte por causa disso, porque enquanto, assim, você era situação, nós prestávamos. Agora não prestamos mais. Então, atendemos até, André, para passar bem rápido para os vereadores, até um caso que me veio à cabeça aqui agora, tu vai lembrar perfeitamente, é o caso do Azul lá, que infelizmente, gente, para vocês saberem a dificuldade que nós enfrentamos diariamente na Secretaria, Aldo, era um pedido do vereador André, a gente constatou que a família do Azul lá necessitava, o vereador disponibilizou da mão de obra para fazer a casa, pagou do bolso dele, foi feita a casa, vereador. A gente terminou a casa lá, Aldo, na sexta-feira, lá na Municipal. Tinha um feriado prolongado na segunda-feira, vereador Dondé. Na terça-feira, quando eu fui lá, André, para terminar os trâmites legais, tirar as fotos e tudo mais, para surpresa nossa, a casa não existia mais, Aldo. Não tinha mais nenhum prego lá. Tá aí o vereador André, falo para vocês verem como a magnitude da nossa secretaria é complicadíssima às vezes, Aldo. A família no sábado, no domingo e na segunda-feira, André, infelizmente, trocou toda a casa por drogas. Lamentável. Então, assim, vereador, acho que enquanto o senhor era a situação, nós ajudamos o senhor em seus pedidos, em vários pedidos. E as portas da secretaria estão abertas para todos os vereadores. Tanto é que aqui podem constatar, o próprio vereador Fernando, já atendemos também vários pedidos, o vereador Marcos Lima, o próprio vereador Douglas. A gente está aberta para atender todos os vereadores, Aldo. Vereador Aldo também no início seria oposição, depois virou situação, eu não sei o que ele é hoje, mas também atendemos bastante pedidos. O próprio deputado Mauro também atendemos os pedidos, me esqueci o nome, Mauro, da dona Claudilei, lá no quilômetro 5. Então, assim, se algum vereador de vocês, a secretaria não atendeu algum pedido, é porque vocês não foram pedir. Porque eu acho que, assim, na medida do possível, todos que foram pedir, vereador Papado também, eu acho que a gente atendeu, né, vereador Moacir? Com grandes dificuldades, mas estamos atendendo. Quero parabenizar também o vereador Aldo, vereador, pelo projeto que o senhor aumentou dos 3 para os 5 anos a comprovância de moradia em Vacaria. Assim, Aldo, para você ter uma ideia, já tinha famílias que estavam esperando há 2 anos, esperando dar o terceiro para a gente ter que dar casa, infelizmente. Então, quero te dar os parabéns e até sugerir futuramente se existe uma possibilidade de nós tentar alguma coisa mais no sentido de beneficiar as famílias natas da cidade. Porque, infelizmente, hoje a demanda é imensa e essas famílias vêm trabalhar aqui, ficam aqui e já querem casa do dia para a noite. Então, é bem complicado mesmo. Quero falar também para todos os vereadores que já estamos
funcionando, vereadora Rita? Nós temos o banco de dados habitacional. Esse banco de dados, onde vai, no mínimo, coibir aquelas famílias que eram beneficiadas 2, 3 vezes. Hoje nós temos o banco de dados, ele está funcionando. As famílias que já foram beneficiadas estão cadastradas lá. As que estão aguardando também estão, daqui 10 anos vai estar o papado lá na secretaria, vai estar o Moacir, ele vai ter essas informações que lá no ano de 2017, 2018 ou 2019, o vereador Fernando ganhou a casa, ganhou o banheiro. Isso será muito importante para evitar, vereador Aldo. Como você passou por lá, você sabe que, infelizmente, tem casos de famílias que ganharam, vereadora Selmari, 3 casas e estão cadastradas novamente para ganhar de novo. Infelizmente. Nós vamos, no mínimo, tentar, com esse banco de dados habitacional, aí, tentar amenizar e dando reais condições para as famílias que estão inscritas e aguardando também. Queria também passar para os vereadores, para o nosso presidente, que todas essas decisões, Douglas, que afetam a secretaria, quando a gente não consegue decidi-las sozinha, nós temos nosso departamento jurídico e nós encaminhamos lá para o nosso departamento jurídico. Pedimos parecer, reunimos o conselho, pedimos também para que o conselho nos oriente da melhor maneira possível para tomarmos as decisões. Então, todas esses casos que a gente enfrenta diariamente, que não são poucos, quando a gente tem alguma dúvida, para não colocar os pés pelas mãos, a gente busca também esses recursos. Aqui também, presidente, quero destacar o trabalho da secretaria na parte da notificação das casas. Isso aqui que eu trago aqui são todas notificações, vereadores, do pessoal que não cumpre com o pagamento. Aí o que acontece, papado? No Chácara das Palmeiras, para vocês terem uma ideia, lá custou R$ 1.600 o terreno, Aldo, divididos em R$ 100 por mês. Aí existem 3 ou 4 casos lá das famílias que não pagam os R$ 100 por mês, vereador Oswaldo. Tem uma família lá que pagou a primeira prestação e está com 10 prestações atrasadas. A gente vai buscar, já entrou com reintegração de posses, já temos 4 ou 5 reintegração de posses e nos próximos dias nosso departamento jurídico provavelmente vamos entrar. Que é uma coisa assim, vereador Moacir, que vai causar uma repercussão totalmente negativa. Porque quem não sabe vai estar achando laudo que nós estamos tirando a moradia das famílias que precisam. Mas não tem como a gente admitir, em hipótese alguma, ali no Perseverança, vereador Fernando, os terrenos custaram R$ 600. R$ 600 custaram. Então, existem muitas famílias ali que a gente deu a casa, a gente deu o banheiro, deu o poste de luz, colocou fossa, filtro, o terreno, vereadora Selmari, para pagarem R$ 600 em 6 prestações de R$ 100 e não pagam, como que vamos admitir que isso continue acontecendo? Para vocês terem uma ideia, vereador Moacir, aquela senhora que a gente beneficiou no mês de dezembro com a 100ª casa, vereadora Vanessa, aquela família, era ela e 5 filhos, e está grávida novamente, a Carmen Moacir. Nos últimos dias temos 6 denúncias, doutor Joaquim, que ela anda oferecendo a casa. Ela começou com o valor de R$ 30 mil, papado, baixou para R$ 20 mil, Fernando, e já anda oferecendo por R$ 10 mil a casa. Então, você veja bem, ela e 5 filhos, está grávida novamente, o pagamento dela é R$ 600 com o município e está querendo vender a casa. Então, nós fiscalizamos, nós fizemos nossa parte, mas existe muita coisa que a gente não tem mais como fazer. Por isso que precisamos da ajuda de todos. Sabemos que os vereadores são fiscalizadores e tem que fiscalizar mesmo. E se souber qualquer irregularidade, tem que denunciar. Tem que denunciar que posso até errar, Moacir. Posso até daqui a pouco fazer alguma coisa que não é certa, mas se eu não souber. No momento que eu estou sabendo que está errado, nós vamos tentar corrigir, que eu acho que é o dever de cada um de nós.
que tem que fazer isso aí. Como estamos, presidente? Então, acho que o senhor pode finalizar, secretário, e aí eu vou passar a palavra aos vereadores inscritos, a todos os 15, e as dúvidas que forem surgindo, peço para a gente ter um bom andamento também, que o senhor vá tomando nota aí, e aí após a manifestação dos 15 vereadores, eu lhe dou mais um tempo para concluir aí respondendo aos colegas vereadores e também dando os devidos esclarecimentos, mas de antemão agora finalizamos e passamos as palavras aos colegas vereadores. O primeiro vereador inscrito é o vereador Fernando Maciel. Boa tarde, Anderson Fiorio, querido alemão. Secretário, como é que funciona esse regramento? A gente até passa por uma assistência social e tal, mas esse regramento do ordenamento é por ordem de chegada ou as pessoas têm que ser, como eu posso dizer assim, elas têm que ser filtradas pela renda delas? E outra questão, aqui na transmissão, isso aqui é ao vivo e a cores, na transmissão aqui tem uma Andriele Paloma da Silva Zenato aqui, que colocou aqui, então ela não pede sigilo, esse é o nome dela. Ela coloca aqui, eu pagava aluguel e nunca fui ninguém de confiança deles lá. O que o senhor tem a dizer sobre essa mulher que afirma que pagava aluguel, que está aqui na transmissão ao vivo aqui do TV Câmara? E a minha pergunta principal é sobre essa questão aí do como é que é feito essa ordenação. Porque eu, com certeza, sempre que solicitei, pelo menos encaminhamento lá, fui muito bem recebido pelo pessoal lá da secretaria, só o senhor que não consegui mais falar pelo celular, mas, enfim, às vezes também pega num dia muito apurado, mas, com certeza, nunca deixaram de me atender lá na secretaria, atender os pedidos da comunidade, na verdade. Né? Na verdade, é atender as pessoas e fazer o tal do cadastro, né? Mas a minha dúvida, qual é o ordenamento? É a pessoa que chega primeiro? É a pessoa de algum lado da cidade que estão sendo feitas obras? Ou é por a situação da renda? Tem um filtro? Assim, vereador Fernando. Só para a gente conduzir bem, alemão, tu pode anotar as perguntas aí, posteriormente, no final, eu lhe dou um tempo aí para que o senhor possa estar respondendo as perguntas para a gente conseguir conduzir melhor a sessão, alemão. Ok, presidente, mas o senhor vai fazer eu me perder daí aqui, porque... Não, mas nós nos agilizamos aqui. Era isso, vereador Fernando? Meu questionamento é essa pessoa aqui que entrou aqui, ela não pede sigilo, né? Por causa que ela está ao vivo aqui pelo Facebook, ela colocou nos comentários e não foi no privado, ela coloca ali que pagava aluguel, então ela está afirmando que pagava aluguel, né? A Andriele Paloma da Silva Zenato. Queria saber dessa questão, o que o secretário tem para falar. Se também não souber, fica a informação, pelo menos, para ir atrás. E a principal pergunta é da questão do ordenamento. Inclusive, até já lhe passei aí, vereador, uma documentação que o secretário nos trouxe aqui, mas, posteriormente, secretário, o senhor pode também falar um pouco mais com relação a esse assunto. 5 minutos, vereador Papado. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. O secretário, eu sei que as demandas é muito grande, né? Como o senhor tem nos falado, a gente entende também, e tem vários pedidos lá, não é fácil de atender todo mundo aí com pouco dinheiro, isso é uma verdade. Mas eu não lembro que o senhor tivesse me atendido, de repente é porque não tinha o material, né? Mas fiz um pedido uma vez para o senhor lá, não sei se, infelizmente, foi por uma justa causa, pegou fogo na casa de um senhor lá, não sei se posteriormente, depois vocês ajudaram, um senhorzinho, né, pegou fogo, queimou todos os móveis, casa, tudo, saiu até sem documento. Eu pedi para o senhor ali umas madeiras ali, disse que não tinha, né, de repente não tinha. Aí, espero que isso não aconteça mais, claro, infelizmente pode pegar fogo até na minha casa, em qualquer casa, né, mas eu queria só pedir para o senhor que quando
infelizmente, precisar disso aí, para o senhor pegar e dar uma atençãozinha mais especial para a gente, porque até agora, em 2 anos, aí eu não consegui nada ainda, secretário. É isso, vereador Papado. Com 5 minutos, nossa colega Rita. Senhor presidente, colegas vereadores, secretário Anderson, eu continuo, a minha opinião de ontem é a mesma. Construir casa popular, na questão de Pino Ilhote, é regressão. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de opinião, eu sou uma pessoa de personalidade forte, o que eu digo eu assumo. Eu disse ontem que é ridículo construir casa popular com Pino Ilhote, porque sabemos que Pino Ilhote tem uma vida aí de 10 anos, se for um pinos muito bom, 15. Essas pessoas não vão pintar essas casas e não vão fazer a manutenção dessas casas. Porque são pessoas de baixa renda, muitas não estão conseguindo nem pagar os R$100. Então, é isso que eu te digo. Nada contra você. Você está trabalhando com o que você tem na mão. Mas é uma casa de vida útil muito curta. Pino Ilhote, a gente sabe. Eu trabalho com essa madeira, eu tenho 20 anos que lido lá com a cachorrada, a gente ganha muita doação de pinos, a gente compra pinos, e a gente sabe que se a gente não colocar bastante tinta no que a gente faz, vai, apodrece. É só isso, eu vou continuar afirmando isso. Eu não vou dizer que não vou negar o que disse, eu disse e continuo afirmando. E aqui tem uma lei que regra, aqui a questão do cadastro, que eu estou com ela aqui, que tem uma somatória de pontos, é feito um cálculo com crianças, idosos, peso 1, peso 2, pessoas deficientes, outros dependentes, peso 1, e é feito assim, é seguido esse peso de criança, de idoso, de portador de deficiência, como está na lei aqui, é seguido. E outra coisa também, ontem o colega Aldo nos disse que as casas têm que ser de Pino Ilhote, senão não é popular. Na lei não diz que tem que ser de Pino Ilhote para ser popular. Estou com a lei aqui na mão. Então, se você está fazendo as casas porque é o recurso que você tem para beneficiar um número maior de famílias, beleza. Só que eu estou dizendo que casa popular de Pino Ilhote dura de 10 a 15 anos, e isso pondo muita tinta boa em cima. Então, assim, é isso que estou colocando para você. Isso é técnico e é certo, não é nenhuma mentira, todo mundo sabe. Quando a gente vai fazer uma casa, a gente põe divisórias, a parte interna de Pino Ilhote, mas lá fora, na parede, não tem resistência nenhuma. Não estou falando nenhuma mentira, estou falando verdade. Só estou te dizendo isso. Tá? Então, não é uma infeliz colocação, é verdade. Finalizou a vereadora? Finalizei. 5 minutos, vereador Moacir. Boa tarde, secretário. Eu já chamo de alemão, porque a gente tem uma amizade, que a gente pode se chamar assim, alemão. Eu não tenho questionamento, tenho só uma pergunta, que nem essa moça aí que se inscreveu agora aqui. Porque ela paga aluguel, tem que ver a situação dela, se ela é bem de vida, porque quanta gente que é bem de vida e paga aluguel. Então, isso não quer dizer que ela seja prejudicada. Será que essa moça foi na secretaria e fez os procedimentos corretos para ela exigir que ganhasse uma casa? Isso é uma coisa que a gente tem que averiguar. E outra coisa, alemão, essa senhora que você falou que está grávida, com 5 filhos e quer vender sua casa, ela tem autonomia para vender, ela pode vender, é legal ela vender, ou a secretaria ali, você pode, ou sei lá quem, a justiça interferir e dizer, não, tu não pode vender. Se tu ganhou, como é que tu vai vender agora para se beneficiar? Deixar as crianças na rua para depois, daqui uns dias, estar de novo ali pedindo casa? É as únicas perguntas que eu tenho. Outra coisa, alemão, que eu comentei até ontem aqui, quando levantaram as polêmicas sobre as casas, foi do seu Adécio, que eu até tinha conversado contigo, né? Que estava um judicial naquela casa lá, porque ele tinha morrido, né? E que ela ia se beneficiar da casa. Então, ela, como tinha casa, ela não ia ter necessidade de ficar com a casa. E ela emperrou e disse que ninguém tirava, né? Então, isso falei ontem e repito, que nós tínhamos comentado, que você disse que estava na justiça, né? Então, os únicos questionamentos, não tenho nada contra o teu trabalho, te parabenizo pelo que você faz, porque lidar com o povo, você sabe que não é fácil, é muito difícil, todo mundo quer, todo mundo
precisa, mas a situação às vezes não é como a gente quer. Que bom se a gente pudesse atender todas as pessoas, né, Alemão? Eu te digo mais uma vez, sou teu parceiro, te parabenizo e boa sorte nesse restante de mandato aí, que você faça o melhor. 5 minutos, vereadora Vanessa. Abro mão. 5 minutos dos pessoais, vereador André. Boa tarde, presidente Douglas, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham, os colegas e principalmente nosso amigo Alemão. Alemão, em primeiro lugar eu quero dizer que, na verdade, no início do nosso trabalho, nós nos elegemos junto com o prefeito Amadeu, mas, na verdade, quem abriu mão de tudo isso, de repente ter alguma barganha nesse governo, fui eu, Alemão. Fui eu porque tu me conhece já há muitos anos e sabe dos meus princípios. Então, eu abri mão realmente de ter, de repente, um auxílio da habitação, da Secretaria de Obras, como a gente vê que alguns aqui têm esse tipo de conduta dentro do seu trabalho, mas eu preferi abrir mão, Alemão, abrir mão de tudo isso. Mas, realmente, Alemão, a questão lá do nosso amigo Azul, lá da Municipal, você também ajudou, fornecendo material para aquela família, por ter uma criança deficiente dentro da casa, né, Alemão? E nós também fomos e colocamos a mão realmente para fazer e dar uma condição de vida melhor para aquela família, Alemão. Mas, infelizmente, a droga, os vícios estão aí e as pessoas, infelizmente, não conseguem se segurar. Mas, Alemão, quando eu falei ontem que em todas as secretarias, Alemão, a grande maioria, eu usei o termo, a grande maioria, eu não falei exatamente quem, mas a grande maioria, Alemão, está trabalhando só na questão eleitoreira, Alemão. E isso nós estamos vendo o país que nós chegamos trabalhando dessa forma, Alemão. Infelizmente, enquanto nós trabalharmos somente pensando lá em conseguirmos um voto na próxima eleição, nós não vamos atender realmente da forma com que é regido e que está escrito na nossa Constituição Federal. Então, nós temos que realmente fazer um trabalho que, de repente, se lá na frente nós vamos nos candidatar novamente, o povo vai enxergar realmente o nosso trabalho, que é um trabalho de transparência, com ética, respeitando tudo que a legislação diz. Certamente nós teremos o apoio da população, Alemão. Eu não quis dizer que é exatamente você que está fazendo isso, mas eu vejo isso, que a grande maioria, em todas as secretarias, está fazendo isso. E isso não leva a um atendimento ideal para a nossa população. Então, é dessa maneira que eu coloquei as minhas palavras ontem, Alemão, e tu sabe que eu tenho um grande respeito pela tua pessoa. Gostaria, Alemão, de saber, então, falando tudo isso, a respeito das nossas emendas, que no ano que passou nós destinamos um valor bem considerável para a Secretaria de Habitação, que foi 30 mil, né, Alemão, para a compra de madeiras, e neste ano que passou, 28 mil para a compra de postes. E que, inclusive, Alemão, eu ando muito nos nossos bairros da nossa cidade, principalmente lá nos bairros mais pobres, né, das pessoas mais com menos condições, e eu ouvi de algumas famílias que, de repente, esse valor que eu tinha destinado não será usado para esta finalidade, que, infelizmente, o governo, de repente, não vai pagar essas emendas que saiu do nosso gabinete. Então, estamos tentando ajudar, Alemão, principalmente a Secretaria de Habitação, porque a gente recebe todos os dias aqui famílias com extrema necessidade, extrema vulnerabilidade, e a Secretaria de Habitação é a secretaria que eu mais destinei o valor das minhas emendas, porque eu sei realmente, Alemão, o quanto é difícil para as pessoas chegarem, não terem realmente uma casa digna para morar, ou senão uma peça que não chova dentro. Então, realmente a gente sabe das dificuldades, Alemão, e é por isso
que dentro de todas as minhas emendas que eu fiz, a Secretaria de Habitação foi a mais beneficiada. Muito obrigado e um grande abraço. Antes de passar a palavra para o vereador Osvaldo, cumprimentar o Edinho aí, funcionário público há muito tempo no município, conhecedor de várias pastas aí também, a imprensa na pessoa da Gabi Moraes. Vereador Osvaldo, o senhor tem 5 minutos. Obrigado, presidente. Também quero cumprimentar o Edinho, que foi nosso colega de administração. Seja bem-vindo à casa. Eu gostaria de perguntar ao secretário por qual motivo essas pessoas viriam nos procurar, então, para falar em verdade, secretário, porque eu não consigo entender. E, considerando suas manifestações, somente reforço aquilo que eu disse ontem. Nós precisamos, diante de tantas contraversões de um fato, abrirmos uma comissão parlamentar de inquérito para ouvirmos tanto o lado da administração quanto o lado dessas pessoas, a fim de nós entendermos realmente o que está acontecendo. O caso da locação desta casa, eu ouvi áudios. Essa pessoa que estava na locação da casa não teria o porquê, se fosse uma pessoa da confiança deles para estar lá, ter vindo no meu gabinete, como veio de outros colegas, com o nenê de colo, chorando, porque estava sendo ameaçada para sair de casa. E ontem eu percebi que o senhor destacou muito a fala dos colegas aqui, até a ponto de fazer correções nas falas dos outros, mas acho que uma parte importante da minha fala talvez o senhor não tenha ouvido. Eu não faço política atacando as pessoas, secretário. Os meus colegas sabem disso, e tanto aqueles que não gostam de mim na política também sabem disso. A questão que eu levantei ontem aqui é de que, havendo falhas que estão acontecendo, nós temos que, através, seja por intermédio da CPI, punirmos as pessoas que estão usando da boa-fé da secretaria ao receber uma casa e estão fazendo locação para os outros. Não foi dito aqui, nem por minha parte, nem por alguma dos colegas, que, com a bênção do secretário ou da equipe da Secretaria Municipal da Habitação, estava havendo uma locação de casas com a vigilância da Secretaria. Não foi dito isso. Não foi dito isso. O que foi dito foi que, havendo esse tipo de situação, precisa ser averiguado. Inclusive, a pessoa que recebe a casa e loca para outro deve responder judicialmente. Quero lhe perguntar, secretário, quem é o assistente social responsável? Quantas dessas 500 casas, o senhor afirmou? Dessas 500 casas que foram assistidas pelo assistente social? Não são 500 casas, vereador. Nós temos 500 famílias beneficiadas, tá? Casas são mais de 100, são 100 e alguma coisa. Ok, mas dessas 500 famílias beneficiadas, quantas que foram assistidas pelo assistente social? Se esses laudos estão disponíveis para acesso público, quem é o presidente do Conselho Municipal de Habitação também, que me perdoe a falha, mas desconheço, realmente nesse caso desconheço, que é o presidente do Conselho Municipal de Habitação. E da necessidade que nós temos, já foi levantada nessa casa, não apenas para a habitação, como para a saúde e para as creches, nós temos uma lista pública e que fique de acesso público para todas as pessoas que estão em fila de espera, que é uma outra questão também que deve ser proposta aqui. Mas, principalmente, eu gostaria de saber realmente, porque talvez essas pessoas que vêm nos procurar aqui com imagens, com contratos, este aqui que foi feito, por exemplo, que eu já tinha acesso a ele, por que essas pessoas viriam atrás de nós, então, para falarem verdades? O senhor gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Encerrou, vereador. 5 minutos, vereador Marcelo Dondé. Senhor presidente, boa tarde aos demais colegas, as pessoas que estão nessa casa, as pessoas que também nos acompanham via TV Câmara. Secretário, boa tarde pela sua presença aí também. É importante a gente esclarecer esses fatos, até porque nos últimos dias ou nos últimos meses a questão da habitação está muito falada em toda a vacaria, nas redes sociais principalmente, e esses fatos precisam e devem ser esclarecidos, e a sua presença aqui é importante para isso, e parabenizo por o senhor estar aqui colocando a sua pessoa à disposição e principalmente para esclarecer todas essas dúvidas. A pergunta em si que eu faço é sobre a meta de casas, não sei se está estipulada a meta de casas serem construídas ou esse ano de 2019 e 2020, nesses 2 próximos anos. E também eu queria saber a questão, que é uma das grandes deficiências
que Vacaria também tem, entre algumas outras, mas que é muito falada no meio social, que é a questão da falta de banheiros. Não sei se tem uma relação lá de quantas famílias hoje estão solicitando especificamente só banheiro, e além dessa relação que tu falaste anteriormente da questão de benefício de casas. Então, só para nós separar as duas, para ter esse entendimento também de quantas estão solicitando especificamente só banheiro, e o projeto, qual é a meta para 2019, qual é a meta para 2020, estipulado pela Secretaria para essa construção dessas casas. E um outro ponto que é importante ressaltar também, aproveitando o momento, é que foi muito falado ontem a questão da madeira, do pinus, que o pinus não é uma madeira adequada, que o pinus ele não tem uma vida útil muito longa. E eu te pergunto se tu tem esse histórico, se tem essa média de vida útil dessa madeira, e se é uma madeira, um pinus comum, se é um pinus que tem o tratamento, que ele automaticamente ele tem essa durabilidade maior, e se é recomendado sim a pintura, com algum prazo para o beneficiário fazer essa pintura, que consequentemente com a pintura também se amplia a vida útil da casa, se tem esses parâmetros e se é estipulado algo assim para as pessoas que se beneficiaram com as moradias. Obrigado. 5 minutos, vereador Mauro. Boa tarde, presidente, colegas vereadores. Uma boa tarde também ao secretário Alemão. Alemão, primeiramente, gostaria então de saber, referente ao caso do Azul, do amigo do vereador André, que aquela casa foi desaparecida, obviamente, por se tratar de crime contra a administração pública, deve ter sido feito um boletim de ocorrência. Queria saber a quantas anda o processo, se puder informar para nós também o número do processo, para nós poder fazer um acompanhamento. E só para finalizar, referente a uma CPI, acredito que quando é aberta uma CPI, é justamente para investigar caso haja alguma irregularidade. Então, qualquer pessoa idônea, ela não vai se omitir de ações. Também, justamente o senhor sendo uma pessoa certa e correta, vai gostar que se tem alguma irregularidade dentro da secretaria que o senhor não está sabendo, a CPI vai investigar. Então, quero deixar o colega Oswaldo, estou à disposição, porque abre a CPI também, pode contar comigo. Mas era isso aí, muito obrigado. Com 5 minutos, vereadora Selmari. Senhor presidente, boa tarde a todas as pessoas que estão nesse plenário. Secretário da Habitação, também quero fazer algumas questões, os colegas já fizeram umas que também eu gostaria de fazer, mas também quero colocar aqui, os laudos que são feitos pela assistente social, eles voltam para o conselho analisar junto, ou quem que toma daí a decisão? E também queria colocar, né, que as pessoas que também vieram procurar nós, foi que deve ter acontecido um período, o ano passado, em que não estava acontecendo as inscrições. Porque elas vinham aqui, nós encaminhávamos para que fossem até a habitação, e elas, né, retornavam com a informação que não estavam, né, fazendo inscrição para casas. E também queria colocar aqui que eu, enquanto pessoas públicas, né, enquanto município, como é complicado ainda, né, complicado, vergonhoso, quando agentes públicos falam que teve pessoas que foram beneficiadas porque fizeram pedidos. Então, eu penso que nós, né, nós aqui, vocês, enquanto secretários, nós temos que prezar pela transparência da informação. Então, né, que todos esses critérios que existem para as pessoas poderem terem acesso às casas, que realmente eles sejam seguidos. E não porque eu, Selmari, vereadora, fulano, foi lá pedir casa para ciclano. Então, penso, né, que nós, enquanto agentes públicos, nós temos que prezar, sim, pela transparência e para que, né, que realmente esses critérios que existem, eles sejam seguidos, justamente para que se possa evitar as questões que estão acontecendo, as denúncias que as pessoas trazem até esta casa. Porque se está acontecendo as denúncias, com certeza, também como agentes públicos, nós temos sim que ter a fazer os procedimentos para a gente verificar o que realmente é real e o que está acontecendo, que não poderia estar acontecendo enquanto política pública de habitação. Essa
eram as minhas questões. Muito obrigada. Vereador Graziotin. Vereador Joaquim. Senhor presidente, demais colegas, em especial o alemão, seja bem-vindo a esta casa. Eu gostaria, primeiro, de reforçar aquilo que o Marcelo falou sobre as metas para este ano. Quantas casas, mais ou menos, e que, se dentro desses 200 mil reais já está incluído a parte da lei aí do impositivo, que vários vereadores destinaram verba para a compra de madeiras. Então, eram essas as minhas duas colocações para que o alemão possa responder. 5 minutos, vereador Marcos Lima. Presidente Douglas, cumprimentando a Vossa Excelência, já cumprimento os demais colegas meus pares, ao secretário Fiordo, que veio trazer alguns esclarecimentos, também as pessoas que estão conosco no plenário e as pessoas que acompanham pela internet. Eu escutei atentamente aqui algumas colocações do colega Fiordo e também dos colegas vereadores, até porque o Fiordo também já assumiu a casa, então é nosso colega vereador. E só quero fazer uma observação, presidente. O colega aí citou que nós temos pedidos e fomos atendidos. Na realidade, o vereador, ele não pede. O vereador, algumas demandas, nós podemos até ter encaminhado a alguém lá junto à sua secretaria. Referente ao caso específico, secretário Anderson Fiordo, do seu Adelc, foi uma demanda em conjunta da casa, falamos com o prefeito encaminhou para o senhor fez tudo dentro da legalidade, por isso que houve aquela demora, que às vezes as pessoas que estão lá na ponta não entendem, né, a demora que se tem necessária, mas eu acompanhei o processo, a gente sabe que foi feito dentro da legalidade. Então, só para nós colocar as palavras corretas, porque senão daqui a pouquinho, como o senhor pode achar que a casa acha que o senhor faz por conta lá, a gente sabe que não é, que tem todo um procedimento, os colegas vereadores também não vão lá pedir em causa própria. Geralmente há uma demanda, e o que eu até tenho conhecimento dos colegas aqui, o que o máximo pode fazer, o que permite a lei, é de um assessor ou o próprio vereador acompanhar e visualizar, instruir aquela pessoa como se faz o cadastro. Esse é um esclarecimento para nós deixarmos claro aqui que não há essa interferência por parte de nenhum colega da casa solicitando lá em interesses próprios. A outra observação que foi feita ontem aqui, secretário, é que o senhor não precisa ficar muito ofendido, que não é com a sua pessoa. A maioria dos colegas falou aqui que o sistema, como em outras secretarias, não funciona porque ele é arcaico. Não tem uma clareza, não tem uma publicidade muito grande e, principalmente, é muito confuso essa questão da listagem. A gente entende, porque às vezes tem uma prioridade maior, né, colega André pode passar na frente do outro, porque tem menos prioridade. Então, a grande dúvida aqui, e é para isso que serve a Câmara de Vereadores, é nós tentarmos entendermos o que está falhando nesse sistema para que possamos aqui, junto com o Executivo, corrigir e criar um processo mais claro, principalmente para a sociedade, que ela tenha essa clareza de como ela faz o pedido e como é que ela acompanha esse pedido dela. Esses seus relatos referentes ao conselho que o senhor leva, tudo isso aí a gente tem certeza. Então, às vezes, aqui, o senhor, veja bem, o senhor já sentou nessa cadeira aqui em cima. Tem 10 assuntos que são polêmicos e fervorosos. E, às vezes, o colega, quando entra num assunto que aí faz parte da sua secretaria, aí faço a minha fala dirigida à colega Rita, ela não falou para menosprezar a secretaria e muito menos para menosprezar o seu serviço e as pessoas que usam a casa de ilhote. A preocupação da colega ela é digna, porque que bom que nós tivéssemos recursos para fazer casas de alvenarias para todos que estão nessa pendência. Então, o senhor há de concordar que há muito que temos que avançar
nessa questão da moradia. Isso é um problema muito sério e social, né, colega André. Então, essa minha indagação, não é indagação, é só, no primeiro momento, é uma correção, para nós deixar claro que não há o vereador lá pedindo, olha, eu quero casa para A, para B, para C. Não, é que vem a demanda aqui, o vereador é obrigado a acompanhar até a secretaria, colega Papado, colega Moacir, para essas coisas, ver como funciona e fazer lá a sua inscrição. E, no segundo momento, quero reafirmar a Vossa Excelência, o senhor que é o secretário da Habitação, a gente sabe que não é fácil, recursos escassos, mas a gente tem que também dar um retorno para essas demandas, e aí vamos fazendo o que a gente acha melhor. Mas a grande indagação, e a gente vê que é por parte do próprio Executivo, do Ministério Público e também da sociedade, é nós, não só na sua secretaria, mas também na sua secretaria, nós podemos fazer as correções pontuais para que o processo fique mais claro e fique mais salutar, tanto para quem está dirigindo a secretaria, para quem está fiscalizando desse lado o vereador e, principalmente, a comunidade, aquela que será beneficiada. Obrigado, presidente. Para finalizar, então, o vereador Aldo. Senhor presidente, demais, nosso amigo José, também do Cine, seja bem-vindo aí. O Edinho, aí, que participou junto aí na Secretaria da Habitação, aí, um ótimo profissional aí, Edinho. Obrigado pelo teu trabalho aí, também o secretário Alemão. Eu estava ouvindo atentamente as falas dos colegas, e volto a dizer a vereadora Rita para a senhora, novamente, se ela dirigiu a minha palavra, às vezes é difícil fazer até casa de cachorro, né? Então, imagine fazer uma casa para aquelas pessoas que estão na rua. E volto a dizer, vereadora Rita, que o ilhote é uma madeira boa, porque a gente já passou por lá. Inclusive, a senhora ganhou, acho que uma doação para fazer uma casa de um senhor que a senhora tentou ajudar na rua, e foi feito com madeira de ilhote, eu acho. Pois é, mas era ilhote, pior ainda, né? Então, a senhora veja, um ilhote é uma madeira, volto a lhe dizer, e afirmo, porque eu tenho experiências em madeira, e volto a lhe dizer novamente hoje aqui aos senhores, uma casa hoje que deve custar não sei o que, Alemão, deve estar perto de 10 mil reais, e uma casa de alvenaria custa em 65 mil reais. Com o orçamento, que o Edinho que cuidava para nós, Edinho, um orçamento de 65 mil cada casa dessas aí, daria para fazer 3 casas. E a pessoa realmente que está na rua, que precisa ter o terreninho em sua casa, uma casa de ilhote, ela vai ter 10 anos aí, no máximo, 10, 15 anos aí, e se tratar bem, ele pode até durar 20 anos. Mas uma pessoa em 10 anos que está pagando aluguel de 450 reais, juntar 100 reais por mês, ela dá para trocar toda a madeirama da casa. Então, às vezes é difícil, às vezes, eu vejo pelo meu vizinho, e digo o nome aqui, pode confirmar. Nesse sábado, tá, meu amigo Gé, amigo meu, do Fernandinho aqui, do Andrezinho, a dificuldade que ele teve para fazer uma casa de cachorro, do guapequinha dele lá. Ele reuniu uma tábua aqui, uma tábua ali, onde que o pai do antigo funcionário Amarildo aqui deu uns brasileiros. Então não é a temperatura, não é o clima, tá, adequado aqui nós colocar um brasilite de 4 não é. Tá? Mas o que até inclusive o Alemão acatou a ideia de colocar o ponto, deixar o ponto da casa todo 1,20. Por quê? O brasilete fino, a pedra vai pegar, né? O brasilete fino é um brasilete bom, mas tem que ter ponto, no mínimo 1,20 de altura. Isso não vai acumular água, não vai acumular galhos de árvores, ele vai cair. Então eu digo assim, o trabalho tem que ser feito, mas Vacaria hoje não suporta. Nós temos em andamento ainda. Nós temos com 40 casas ainda, que é um projeto que o Nereu foi de atrás na época, o Alemão também acho que está acompanhando, são 40 casas, mas essa casa era do governo federal, que não está mais ajudando os municípios, que é uma casa de 7x8, né, Edinho? 7x8, que custa 60 mil reais, contrapartida 54 mil do governo federal, e a pessoa paga 6 mil em 10 anos. Nós temos ainda com 14 casas, acho, para fazer, né, Nereu? Temos com 14 casas que está em andamento, a administração está contribuindo com a terraplanagem, com terra, e essa casa a pessoa vai pagar 6 mil em 10 anos. Teria que todas essas casas aqui fossem assim, mas hoje Vacaria, o município não tem condições.
Vou colocar para vocês o loteamento São José, secretário, não sei se eu estou errado, mas o loteamento São José foram feitas casas de materiais, a maioria deles, 80%, já não moram mais naquela localidade e 90% ainda não pagaram as casas. Até estou pedindo para o secretário dar uma atenção especial. Ontem vi um pedido na Chácara das Palmeiras, aquelas casas que foram feitas aí para casas de material, que o pessoal quer se reunir, quer começar a pagar, quer colocar em dia. Então, acho que é uma ótima ideia para que essas casas aqui, também as que não foram pagas lá no loteamento São José, que voltem a pagar. Mas eu volto à questão, cada um tem a sua opinião, mas hoje Vacaria não suporta, não tem condições de fazer casas de material. Tu estaria fazendo no máximo 4 casas com o orçamento que tem a Secretaria de Habitação e deixaria de fazer perto aí de 100 casas, aí, porque é difícil. E eu digo assim, a pessoa que também não tem condições, a pessoa está na rua, pagando aluguel, 500 de aluguel, mais 100 de água e luz, 500 real, ganha 900 real. Como é que vai? Então não tem como então construir uma casa. Eu acho que a casa de material já vem das outras, a de madeira já vem das outras administrações. Inclusive existe um hífen lá que tem que a madeira ser tratada, né? As pessoas só têm que conservar. Ela vai tirar daqueles 400 que ela pagava de aluguel, só para concluir, senhor presidente, vai tirar 50 real. Hoje, um galão de tinta custa 50 real, 2 galões de tinta 100 real num ano. Se ela pintar uma vez por ano, ela vai conservar a casa. E mais adiante, ela vai trocar a madeirama de fora e vai estar com a sua casinha pronta. Esse é o meu pensamento aqui. Bom, finalizado o posicionamento dos colegas, Alemão, vou te dar um tempo para você responder as perguntas. Peço só que, também pela quantidade demasiada de perguntas, que seja bem sucinto e objetivo para a gente conseguir, na medida do possível, dar a devida celeridade aí às respostas. Presidente Douglas, só uma questão de ordem. Uma perguntinha, Alemão, de 10 segundinhos. Sobre alguns relatos que chegam ao nosso conhecimento de pessoas que lá no cadastro consta que ganharam banheiro, mas lá na sua casa não existe banheiro, Alemão. Algo para me dizer sobre isso também. Muito obrigado. Secretário Alemão, a palavra está com o senhor. Presidente, como eu lhe falei, iriam vir muitas perguntas, preciso ajuda até dos próprios vereadores para poder responder. Não vamos conseguir responder todas, né? O que eu consegui marcar aqui, eu marquei e irei tentar ser o mais breve possível. O vereador Oswaldo nos perguntou ali sobre as denúncias, né, Oswaldo? As denúncias nós conseguimos fazer nossa parte. Quando chegam as denúncias, nós vamos constatar. Nesse caso dessa moça aí que a gente está causando tanta polêmica, o senhor já tinha o contrato, né, em sua posse. Esse contrato eu deixei para o presidente, né, presidente? Então, assim, quando ela denunciou, ela nos levou esse contrato. Esse contrato lá, perante a mim, perante o meu pessoal lá da secretaria, não vi valor nenhum. Mas, mesmo assim, a gente chamou a família beneficiada para dar explicações. E, como eu falei para essa jovem adolescente, como você veio denunciar, infelizmente, você vai agora também cumprir com as obrigações. O que aconteceu, vereador? Quando a família chegou na secretaria, que nós chamamos lá do Pomar, automaticamente a família foi lá e resolveu tirar ela da casa. Agora, não cabe a mim lá decidir, vai caber agora ao Ministério Público decidir, ver os dois fatos e descobrir a verdade. Se caso que foi alugada mesmo, provavelmente o promotor já nos notificou, a gente já encaminhou toda a documentação que a gente tinha do cadastro desta família e provavelmente vai escutar as duas partes agora. Conforme a decisão do promotor, nós também vamos tomar a nossa. Douglas, posso só fazer um questionamento rapidinho? Desculpa interromper aqui. Mas essa família, então, ela tinha ido para um pomar. Ao ir para o pomar, locou a casa para essa moça. E depois que essa moça foi levar o contrato até a secretaria, vocês comunicaram à família que teria ido para o pomar, isso? E depois essa família voltou para casa para retirar a moça? Segundo a denúncia, Oswaldo, a denúncia da denunciante seria que a família teria locado a casa.
Quando a gente chamou essa família para prestar os esclarecimentos, essa família, para nós, nos alegou e nos confirmou que não locou, que apenas deixou a família para cuidar lá da moradia. Então, provavelmente, é como eu te falei, provavelmente agora o Ministério Público vai ouvir as duas partes, e a verdade será dita. A gente não tem como também tirar a casa lá, Oswaldo, dessa família, por um simples contrato que ela nos apresentou ali, que não tem valor nenhum, entende? Se for o caso e se for realmente comprovado, nós adotaremos também essa hipótese aí e entraremos com reintegração de posse e com certeza também tomaremos a casa. Com relação a presidente do conselho ali também, Oswaldo, eu consegui marcar alguma coisa aqui. Hoje é a dona Marlene Matos. A Marlene Matos é a nossa presidente do conselho ainda. Provavelmente esse ano vai ter nova eleição também, que vai, acho que provavelmente, se tiver algum candidato, a gente vai ser trocado o presidente, né? Como você pediu ali também, a tua terceira pergunta eu não consegui marcar bem, mas justamente por isso que nós conseguimos criar o banco de dados agora. Esse banco de dados habitacional vai ser muito importante, Oswaldo, porque as famílias vão ficar todas cadastradas. Se a família ganhou 1 quilo de prego lá, vereadora Selmari, vai constar. Nós vamos manter esse banco de dados e vamos prestar as informações permanentemente. Então, vai ser um mecanismo muito importante até para o futuro, né? Para a gente poder coibir autos. Que tu sabe perfeitamente que, infelizmente, existem aqueles casos das famílias que ganham, vendem, vão embora, voltam e são beneficiadas 2, 3 vezes. Assistente social, qual é o nome? Assistente social, devido ao corte de gastos do prefeito, lá no mês de outubro, começo de novembro, foram demitidas as 4 assistentes sociais. Até acho que já veio para essa casa o projeto para fazer uma contratação emergencial, ou processo seletivo, se não me engano, né, Dona? Será realizado um processo seletivo para nós contratar. Então, desde o final do mês de outubro, começo de novembro, nós estamos sem assistente social. Mas quem era até então? Era a Tânia. Tânia? Não, o sobrenome dela é bem complicado, mas eu posso te passar também a informação. Tudo bem. Era a Tânia o nome dela. Certo. E a partir de outubro, então, continuou se fazendo a construção das casas, mas sem o laudo? Não, é que nós já tínhamos os laudos prontos. Hoje, para ter uma ideia, Oswaldo, nós temos quase 200 famílias que estão com o documento todo pronto e com o parecer da assistente social pronto. Então, tem mais de 200 famílias. Ok, obrigado. Respondendo ao nosso grande amigo, vereador Marcelo Dondé, nossa meta, Dondé, para esses próximos 2 anos, como já fizemos, concluímos e entregamos mais de 100 novas moradias, temos que manter esse foco, e o meu sonho, o meu objetivo, se ficar à frente da secretaria, é no mínimo fazer mais 100 moradias, né, Dona? Para a gente chegar aí no número no final dos 4 anos, com 200 moradias entregues. Até 2020, com esse pequeno recurso que temos, mas com grande parceria das famílias, aonde, Aldo, como você, volto a frisar, porque você é um exemplo vivo que está aqui com nós, passou por lá e sabe de todas as dificuldades. O Nereu está aí também. No início a gente teve alguns desentendimentos, mas foi para o bem, viu, Aldo? Foi para o bem e para abrir minha cabeça e ver a grande dificuldade que nossas famílias enfrentam diariamente. Com relação onde é a falta dos banheiros, esse problema dos banheiros hoje afeta nosso município, nós estamos com quase 60 cadastros de banheiros lá. Então, assim, o banheiro hoje custa mais... Qual o valor médio dos banheiros? Ele custa mais que uma casa hoje, quase. Por quê? Porque a maioria das famílias não tem a mão de obra. E a nossa mão de obra, infelizmente, aqui no município é muito alta. E essas famílias... Hoje, onde nós temos apenas um pedreiro na secretaria para suprir essa grande demanda. Às vezes, os vereadores acham que é falta de vontade da gente e tudo mais. Nós não conseguimos, com esse pedreiro, nem atender os próprios pedidos do Ministério Público mais. Deve ter 4 ou 5 pedidos que estão aguardando. E numa conversa que tive com o nosso prefeito Amadeu, segundo ele, tem intenções de, provavelmente esse ano,
até fazer um concurso público para chamar mais pedreiros, carpinteiros e auxiliares de serviços gerais. A pergunta do Pinos também, que o Dondé já nos fez. Nossa madeira de pinos, o Aldo falou, ele mencionou a vereadora Rita. Eu acho que o Pinos também é uma madeira muito boa. Por quê? Se as famílias pintarem e cuidarem, ele vai ter uma durabilidade de 15 a 20 anos. Agora, se as famílias deixarem lá, Moacir, a Deus dará, dentro de 1 ano, no máximo 2, não existe mais. Entende? Mas daí eu quero falar o seguinte, como o vereador Aldo falou, com o pouco recurso que nós temos, se nós fôssemos comprar material para fazer essas casas de alvenaria, nós ia atender 3 ou 4 famílias. Essas 100 famílias que nós atendemos com as moradias, todas estão felizes e contentes por essa casa de pinos. Era o sonho da vida delas, a não ser esses casos isolados, repito, isolados que temos, que as famílias infelizmente vendem ou alugam, as outras estão todas felizes e estão também, agora, algumas delas já providenciaram as tintas e, na grande maioria, estão pintando essas casinhas. E nós temos um projeto agora também esse ano, juntamente com o Ministério Público, que vamos pedir um recurso para tentar, vereadora Rita, que o doutor Luiz Augusto nos mande para comprar a tinta, para doar para essas famílias pintar também suas casas. Com relação ao vereador Mauro ali, não está aí? Está aí, Mauro? Você me pediu sobre a Casa do Azul, né? A Casa do Azul, lá do caso do vereador André, o vereador André acompanhou e, infelizmente, não conseguimos mais localizar, eu me esqueci o nome dele, não trouxe, era chamado como Azul, mas acho que muita gente conhece, acho que Caxias. Então a família sumiu da cidade, Mauro. Então a gente não conseguiu, a única coisa que a gente tem cadastrada lá agora é que eu me esqueci o nome da mulher dele, André. Aline, se eu não me engano, o cadastro é no nome dela. Ela está cadastrada, vereador, e consta como ela ganhou a moradia. Para coibir justamente isso aí. Até, francamente lhe digo, não tomemos nenhuma posição contra fazer o BO, não fizemos. Não adianta falar que fizemos. Secretário, vou lhe dar mais 5 minutos para os esclarecimentos. É muita pergunta, presidente, mas vamos lá, está acabando. Vereador Fernando ali que me perguntou sobre as famílias beneficiadas, agora tem que ser, mas assim, gente, quem tiver qualquer dúvida dos vereadores também, Fernando, você é meu grande amigo, até quero contar um relato aqui para os demais colegas e todos que estão aqui, que esses dias até se peguemos nos tapas, né, Fernando? No futebol aí nós somos sempre rivais, né, Fernando? Mas acaba sempre dentro do campo. E termina dentro do copo. E dentro do copo depois do jogo. E no próximo domingo você pode até pedir lá para o nosso amigo Elias para nós jogar para o mesmo time de repente, para já não ter conflito. Secretário, anote esses nomes aí, ó, que eu vou lhe passar o papel até porque o tempo está estourando ali, tá? Andriele Paloma da Silva Zenato, tá? E Fernanda Varela. E assista depois aqui a transmissão do Câmara Municipal de Vacaria, TV Câmara aqui, tá? Porque eu também não sou advogado, não sou mediador desse assunto. Então, deixo para o senhor aí resolver esse assunto aqui e depois, por gentileza, nos informe do que se trata isso aqui, né? Então, mas agradeço aí. A vereadora Rita acabou me mostrando ali o ordenamento ali e posteriormente eu procuro a sua pessoa daí. Obrigado. Na realidade, Fernando, vamos ter que deixar que agora o promotor resolva esse caso, né? Nós não temos mais o que fazer, assim que do seu conhecimento. É do nosso conhecimento. Todos os casos são do nosso conhecimento. Se algum caso não for, é porque não está ainda no nosso conhecimento, senão a gente fiscaliza e as metas já falei ali, doutor Joaquim também. As metas são essas, doutor. Vamos trabalhar intensamente para tentar aí alcançar mais 100 famílias com as novas moradias. Iremos também, sim, buscar parcerias junto com o Ministério Público para a reforma das moradias, essas tintas também que eu mencionei para pintar essas casas, e também quero aqui já pedir, já falei com o nosso presidente, o Douglas, se disponibilizar algum valor da Câmara para os postes padrão RGE.
Nós já entregamos, vereador André, 230 postes padrão para 230 famílias, mas temos mais de 100 famílias inscritas e aguardando aí no poste. As emendas, respondendo o vereador André, as emendas, infelizmente, as do ano passado, não recebemos nenhuma, André. Por causa dessa grande crise financeira que afeta nosso país inteiro, o prefeito resolveu, pelo menos para a habitação, não liberar nenhuma. Temos um compromisso com o prefeito, acho que até o vereador Moacir pode nos falar melhor, que este ano ele vai tentar fazer o maior empenho possível para pagar todas as emendas dos vereadores. Agradeço os 6 vereadores que me destinaram lá, Moacir. Vai dar um valor, André, de R$180 mil. Então, se o prefeito conseguir pagar, André, vai dar um suporte gigantesco para a secretaria e iremos conseguir fazer muito mais. Rapidamente, o vereador Marcos Lima. Hoje, Marcos, nós temos aí as informações que o déficit habitacional no Brasil, se nós investirmos 200 bilhões por ano, nós iríamos demorar 10 anos para atender todas as famílias que precisam. Então, Vacaria não vai longe. Hoje, se nós fizermos um censo aqui em Vacaria, nós temos, no mínimo, 3 a 4 mil famílias ao que precisam de moradias. De 3 a 4 mil famílias que precisam dessa casa própria. Acho que, por fim, o Aldo. Aldo, com relação ao São José e o bairro Chácara das Palmeiras, nós todos os anos fizemos o refins habitacional. Nós vamos na casa, nós levamos as notificações, mas infelizmente as famílias não procuram para parcelar suas dívidas. Nós conseguimos tirar todos o valor dos juros da correção monetária para as famílias pagarem apenas o valor do contrato, e mesmo assim não vão pagar. Com relação às madeiras também, Aldo, só para avisar os demais colegas, na semana passada recebemos 2 caminhões de madeiras de Caxias do Sul e mandamos os 2 de volta. O pessoal mandou uma madeira lá que constatamos que, como a vereadora Rita fala, é de pinos e não aceita, mas um pinos de 5ª qualidade. Então mandamos de volta e provavelmente, justamente por isso, alguns pedidos, algumas prioridades que temos para atender, vereador Moacir, irá atrasar também mais alguns dias. Acho que era isso. Se você quiser finalizar, não sei se todos os vereadores ficaram satisfeitos com as respostas também. Então, agradeço a presença do secretário da Habitação, Alemão. A casa está sempre aí à disposição. Qualquer dúvida que os demais colegas voltem a ter também, todos participam das comissões, que pelas comissões pertinentes façam a convocação dos secretários para que os mesmos deem os devidos esclarecimentos. Então, presidente, quero agradecer pela oportunidade. Quero dizer a todos os vereadores que estamos novamente disponíveis. Me esqueci do Papado lá também, muita coisa, Papado, desculpa. Esse caso do senhor da casa que pegou fogo, provavelmente, assim, Papado, não levou a documentação necessária. Ajudamos também aquele caso das casas descobertas lá do Imperial, me lembro, mas como é muita gente assim, gente, a gente até por nomes, vereador André, a gente nem lembra. Mas peço, Papado, que qualquer dificuldade, vá até a secretaria, vá nos visitar. Todos os vereadores que tiverem podem ir. A secretaria está de portas abertas e, na medida do possível, vamos atender o pedido de toda a nossa população. O meu muito obrigado e estou à disposição. Alemão, só sempre. um pouquinho, só para finalizar, senhor presidente, eu queria ver contigo, Alemão. Nos outros anos existia um fundo que a assistência, que a Defesa Civil tinha para cobrir. E o que me chama a atenção é que neste ano foi a Vossa Excelência que distribuiu, porque a Defesa Civil não tem aquele banco de materiais dele, porque foi o senhor que repôs, parece, o material. Tem uma grande dificuldade, vereador Aldo, com a Defesa Civil. Nós passamos por 3 temporais rigorosos no nosso município. 2 no primeiro ano, um no primeiro ano e 2 no ano passado. A Secretaria de Habitação, Aldo, distribuiu em torno de 1.000 folhas de brasilites. 1.000 folhas de brasilite, segundo a coordenadora da Defesa Civil, iriam devolver para nós as folhas de brasilite. Mas, de repente, justamente por causa desse momento que vivemos, de repente até ela não conseguiu comprar, ou até o coordenador regional do Estado também não nos enviou nada. Então, nós arcamos com todo esse brasilite. Mas isso que chama a atenção, senhor presidente, e os demais,
porque se der um temporal, eu volto a dizer hoje aqui de novo, e sou bem sincero, hoje a Defesa Civil hoje não tem um banco de dados, não tem lona, né? E essas famílias que o senhor pretende beneficiar, acaba tirando, às vezes, como a vereadora Selmari, essas pessoas que estão inscritas, vereador Oswaldo, acabam não sendo beneficiadas porque aos eventos aqui, e quem teve que repor, eu vi o senhor trabalhando lá e os demais colegas lá, e a Defesa Civil que me chama que faz 2 anos que não tem um banco de dados, ainda não tem Brasilite, não tem Madeira, e essas pessoas às vezes estão lá na fila para ser beneficiada, acabam, senhor presidente, não sendo beneficiadas porque deu o temporal e vacaria propícia de ter vários ventasvais, e acaba tirando aquelas pessoas que estão na fila porque a Defesa Civil não tem um banco de materiais de dados, que deveria ter e está preparada para ter os eventos. Certo. Então, encerramos. Novamente, agradeço, Alemão, e nos colocamos à disposição. Muito obrigado a todos. Vamos dar continuidade à nossa sessão. Me despeço novamente do secretário e coloco à disposição novamente o secretário para que, assim que possível, e também fica o convite, como o senhor falou também, qualquer dúvida, os nossos colegas podem lhe procurar lá e serão atendidos.